Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência ao evento, apresentaremos agora a segunda palestra deste evento. Com o tema A Importância da Justiça do Trabalho e os principais desafios enfrentados pelos magistrados na atualidade, convidamos ao palco para proferir essa palestra a excelentíssima senhora juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a doutora Soraya Galassi Lambert. Boa tarde a todos. Excelente, amei o boa tarde, super animado. E eu peço desculpas aos senhores pelo atraso. Realmente eu vim de São Paulo, mas eu acabei parando para fazer um almoço num lugar muito gostoso. O senhor Luiz Fabiano teve a gentileza de me levar. E aí eu acabei chegando atrasado e fazendo aí os senhores esperarem, né, para poder falar da Justiça do Trabalho. Eu trouxe alguns papéis aqui e lembretes, mas eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Soraya Lambert, eu sou juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, o convite para participar do 2º Congresso do Trabalhador Portuário. É algo que, assim, eu tive contato desde que eu cheguei ao tribunal. Comecei, aí eu conheci o OGMO, e aí depois, nas mediações, quando eu fui juiz auxiliar da vice-presidência judicial, eu também tive a oportunidade de mediar até greves, né, dos portuários. Eu estou há 27 anos na Justiça do Trabalho, e o tema de hoje que eu vou conversar com vocês é algo que me dá realmente grande satisfação, porque eu respiro Justiça do Trabalho. Então, a questão de falar da importância da Justiça do Trabalho e falar dos desafios que hoje os juízes enfrentam é algo, para mim, prazeroso, e também dividir com vocês essa experiência e também as minhas preocupações, né? A Justiça do Trabalho, no dia 1º de maio, ela completou 84 anos, né? Ela foi criada pelo Getúlio Vargas em 1º de maio de 1941. Desde então, se acompanha, né, há 84 anos, todas as questões que foram ocorrendo, né? Pegou a ditadura, a eclosão das greves, passando hoje, depois de 2017, por uma reforma trabalhista, e até agora, onde a gente tem o questionamento da competência da Justiça do Trabalho. Então, a gente vai dar uma passada por todas essas questões que eu entendo que são muito importantes. Bom, primeiro eu vou falar da importância da Justiça do Trabalho. Como juíza no dia a dia, lidando com as demandas trabalhistas, nós verificamos que, assim, o objeto imediato seria o valor, né? Toda violação de direitos vai ter uma reparação pecuniária. Mas não é só isso, né? A atuação da Justiça do Trabalho, ela vai muito além do efeito pecuniário. Hoje, os magistrados, eles têm que debruçar e têm que ter um olhar firme sobre a efetiva realidade das diversas categorias profissionais. Então, quando nós falamos no valor, é o valor da dignidade da pessoa humana. São os direitos sociais que estão esculpidos na Constituição Federal. Evitar
que o assédio moral e sexual se perpetue. É trabalhar para que o trabalhador ele possa se ativar num ambiente de trabalho saudável. É fazer com que toda e qualquer discriminação, a liberdade, que os trabalhadores eles possam se associar e eles possam reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Então, vai muito além. Então, o valor maior, ele vai além do pecuniário. É tornar efetivos os direitos sociais que estão dentro da Constituição Federal de 88. Por quê? Quando eu falei em ditadura, né? Passamos por momentos difíceis, momentos sombrios, até que pudéssemos chegar a uma Constituição que colocou num patamar de direitos fundamentais os direitos sociais e colocou o direito do trabalho dentro da Constituição. Então, hoje nós falamos em direito constitucional do trabalho. Se nós pegarmos os artigos 6 a 11 da Constituição Federal, nós vamos verificar que estão dentro da Constituição direitos dos trabalhadores. Então, são direitos que têm que ser salvaguardados. Então, é muito importante, quando a gente fala em Constituição de 88, Constituição Cidadã, é uma Constituição que passa a ter um olhar para a dignidade da pessoa humana. E é a partir daí que tem que se olhar para o trabalhador. O trabalhador não é só, porque muito tempo fala a sociedade capitalista. Um juiz do trabalho, ele tem que ter o olhar para a efetiva realidade. Então, quando se fala, e a efetiva realidade é velar para que os direitos dos trabalhadores não possam ser objeto de precarização. É ter um olhar além, é velar para que a competência dessa justiça do trabalho, né, da justiça especializada. Por que especializada? Porque é o ramo do judiciário que tem a habilitação, na verdade, o olhar, foi preparado para ir além do contrato de trabalho, todo tipo de prestação de serviço. Por quê? Pós-Constituição de 88, nós tivemos a emenda 24 de 2004, 45 de 2004, e nessa emenda, o juiz do trabalho ele passa a julgar não só as demandas, né? A competência dele vai além do contrato de trabalho, para os requisitos, né, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, para toda e qualquer relação de emprego. Então, qual que é a importância? A importância da justiça do trabalho é poder, com base nesses direitos do trabalho constitucionalmente garantidos, fazer com que, efetivamente, não se veja o trabalho como uma mercadoria dentro de uma sociedade capitalista. Que o trabalho ele seja, primeiro, remunerado dignamente, mas não é só isso, né? Além da remuneração, que o trabalhador ele tenha liberdade, que ele tenha condições de trabalho, que ele tenha dignas, né? Um ambiente de trabalho saudável. O meio ambiente saudável também está dentro da Constituição Federal. Então, o juiz do trabalho, hoje, ele, com todo o pós, né? Constituição Federal, pós-emenda 45 de 2004, ele tem que dar efetividade a esses direitos sociais. Então, não é só julgar o processo, julgar as demandas que são distribuídas perante a Justiça do Trabalho.
ele também tem a função de atuar com celeridade. Ele também tem que observar que julgados reiterados, eles têm que ser decididos, né, da mesma forma, criando os precedentes. Para quê? Eu distribuo uma ação, o meu vizinho de trabalho distribui uma ação igualzinha, só que eu ganho 10 mil, ele não ganha nada. Então, existe também uma preocupação, um olhar para a segurança jurídica. Então, é isso, é as pessoas elas terem confiança no judiciário, confiança que alguém que teve violado o direito à sobrejornada, como o vizinho do lado, e com as mesmas provas, ele vai ter o mesmo julgamento. Então, passou da mera aplicação da lei a obrigação de, pela chamada cultura de precedentes, poder se estabelecer uma segurança jurídica. E é o que o cidadão, o trabalhador, ele precisa quando ele ingressa no judiciário. Ele precisa ter essa segurança jurídica de que a lei vai ser efetivamente aplicada da forma correta e seguindo também a interpretação que é dada à lei. Então, além de seguir, observar a aplicação da lei, além de apurar os fatos e provas, a verdade real, também seguir esses precedentes, esses entendimentos que já estão sedimentados e que vão propiciar que haja uma segurança jurídica. Porque as instituições elas têm que fazer com que o cidadão, a parte, né, o trabalhador ou a empresa, eles tenham a confiança de que o direito vai ser efetivamente, vai ser dado a cada um que é seu. Quando a gente entra na faculdade de Direito, um dos primeiros vocardos aí é dar a cada um o que é seu. E é isso. Eu não vou querer mais do que eu tenho direito. Mas o que é meu de direito, tem que ser efetivamente concedido. Então, quando a gente fala na justiça do trabalho, na importância, é poder fazer com que cada brasileiro, cada trabalhador, possa ter confiança que, se ele tiver um direito violado, ele vai poder recorrer ao judiciário para ter essa resposta. E é uma resposta de um olhar que... O que se exige? O juiz ele precisa realmente olhar a realidade. Tem um artigo da CLT, o artigo 765, que diz assim, que esse artigo, né, ele preconiza a ampla liberdade do juiz no processo, podendo determinar quaisquer diligências necessárias ao esclarecimento das causas. E isso é buscar a verdade real. Então, o magistrado ele tem que buscar, sem esperar mais nada, que a apuração da verdade real ela aconteça. E aí, ele tem que, efetivamente, trazer uma bagagem de vida. Então, tem uma questão que eu acho que é muito importante sempre falar, é que o magistrado ele tem que ter um conhecimento profundo da realidade. Ele tem que ter um conhecimento que vai além da lei, para a economia, para outras áreas, para que ele possa realmente ter um olhar focado e trazer aí o melhor para se entregar à própria prestação jurisdicional. Então, para se dar uma justiça efetiva, tem que se ter
o conhecimento efetivo da realidade e buscar, de qualquer forma, a produção, né, determinar as diligências que forem necessárias para que, realmente, naquele caso concreto, se o trabalhador foi discriminado, se ele foi alvo de uma dispensa discriminatória, se ele trabalhou além do horário, tudo isso seja apurado. Então, mas voltando aí, né, à questão da importância, tornar os direitos sociais que foram concedidos efetivamente aplicáveis. É fazer com que toda e qualquer situação de desrespeito, o assédio moral e sexual, a questão dos riscos no trabalho, para que o ambiente de trabalho seja seguro, acabar com essa questão do labor em condições perigosas, se o empregador ele puder contribuir, ele tem que velar também pelo ambiente de trabalho saudável. Então, não é só remunerar, tem também que olhar essa questão, né? O meio ambiente, o trabalhador tem que ter um trabalho digno. Uma questão que muito se pontua hoje, a Justiça do Trabalho da 2ª Região recebe, em média, 4 milhões de processos por ano. É um número bastante elevado. E não é porque existem direitos demais, né? Isso que a gente precisa sempre pontuar. É porque há violações de menos. Há demandas que realmente não deveriam ter sido distribuídas? O trabalhador não tem razão? Acontece. Mas nós vemos aí, a experiência mostra, que tem tanto processo distribuído porque tem tanta demanda violada, tem tanto direito violado. Então, são questões que têm que ter um olhar detido. Por que acontece isso? Mas o judiciário, com esse tamanho, né, com esse volume de ações, será que vai conseguir dar conta? Porque aí tem gente que fala, é melhor você fazer um acordo, porque vai demorar tanto para julgar a ação. Mas tem que pensar que tem que ter uma efetiva reprimenda, que tem que ter uma educação no sentido de se pensar, eu violei um direito, eu vou ter que reparar. Eu tenho que mostrar que, se o trabalhador ele foi alvo de uma conduta discriminatória, que ele efetivamente vai receber o dano moral. Eu tenho, como magistrada, que determinar uma medida que seja, inclusive, pedagógica, para que aquele empregador que violou esse direito, aquele trabalhador que passou por uma situação difícil de assédio moral, que ele possa ter uma reparação. Aí vai dizer, mas é difícil, né, mensurar o valor de uma ofensa à dignidade de um trabalhador. É muito difícil. A gente não vai pensar. É só sofrendo na carne que a gente vai conseguir imaginar, né, na verdade. Se você não sofreu, mas tem que se tentar. Já que não tem jeito, já que é muito difícil, qual que é o valor da ofensa à dignidade de um trabalhador? Tem que pensar num valor que retribua e num valor que também seja uma medida pedagógica. Errei uma vez, o empregador errou uma vez, que não erre mais, que ele possa efetivamente ficar atento a questões mínimas. Porque o que é o mínimo? O mínimo não é só receber o piso da categoria profissional. O mínimo é ter um ambiente saudável de trabalho, é ser tratado com dignidade, a não ter a minha condição de prestar serviços precarizada. Então,
todo esse olhar, e assim, a função é muito importante, e não é só da vara do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, é também do Tribunal... É que no Tribunal Superior do Trabalho, o que acontece lá? Não tem a avaliação, né, de fatos e provas. Essa avaliação de fatos e provas, ela fica na esfera do Tribunal Regional do Trabalho. Então, ou seja, se houve uma má valoração da prova, se houve uma má apreciação, tem que reverter essa condição ou na corte que vai avaliar essa má valoração, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Agora, erros vão existir, é claro, porque o juiz é um ser humano e todos os profissionais erram. Mas o que se pode pensar é que não pode ser uma frequência. Na verdade, tem que se analisar com muito cuidado. Eu sempre penso assim, que cada processo não é apenas um número. Cada processo tem que se ver que tem uma vida ali, que é um ser humano, que é o processo da vida dele. Então, numa audiência trabalhista, a gente tem que pensar muito nisso. Ele quer falar, quer desabafar, porque muitas vezes, na rotina do dia a dia de uma audiência trabalhista, a gente vê que o problema ele vai muito além do que está nos autos, né? Tem muitas vezes que um acordo não sai porque existe mágoa também. Então, a atenção tem que ser dada a cada caso. Então, quando se fala em 4 milhões de demandas por ano, quiçá, né, tenhamos um número de juízes adequado, número de servidores adequado nos tribunais, para que haja um cuidado extremo, porque cada processo merece uma atenção muito, mas muito especial. Não é possível que um trabalhador aceite X, ele tem que pensar, é o processo da minha vida, é um processo que, se eu aceitar e quitar o contrato, eu não vou poder reclamar mais nada em relação ao empregador. Então, essas questões elas têm que ter cuidado. Então, quando se milita na área trabalhista e se verifica que não tenha sido dada a efetiva atenção a determinado processo, tem que se valer de todos os meios de defesa para que haja esse olhar, haja essa tutela dos direitos, né, trabalhistas, que é o que se busca, efetivamente. E quando a gente fala em um olhar apurado, é um mergulho na realidade de cada processo. Nós temos os trabalhadores portuários, né? Aqui é o Congresso dos Trabalhadores Portuários, nós temos os professores, cada categoria profissional demanda uma atenção especial, demanda um conhecimento mais especializado. Eu estava conversando com o senhor Luiz Fabiano da necessidade, né, de que as escolas judiciais elas possam propiciar que os juízes ingressantes, ou mesmo no meio da carreira, ou quase no final, que eles possam fazer visitas, por exemplo, a montadoras, né, porque a gente tem os metalúrgicos lá no ABC, ou ao porto também, para saber as condições efetivas de trabalho, porque esse olhar atento do conhecimento da realidade é muito importante. Então, para se dar efetividade aos direitos sociais que estão esculpidos na nossa Constituição Federal de 88, para se dar efetividade à ampliação da competência, né, que veio com a Emenda Constitucional 45 de 2004, sem dúvida alguma, muito importante esse mergulho na realidade efetiva de cada categoria profissional. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito também. Então, e além da legislação, e além
das leis especiais, né, para realmente investigar a fundo cada realidade. Então, assim, o que eu posso dizer é a importância da justiça do trabalho, né, voltando ao tema, é que é uma justiça especializada para que os direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal sejam efetivamente observados. É uma justiça aparelhada, que tem um olhar que vai além do valor do numerário econômico de cada processo, porque os processos valem, né? Tem que corresponder a um valor econômico, mas vai além disso. É uma justiça que tem um olhar para a dignidade da pessoa humana, para que os direitos sociais sejam efetivamente observados. Agora, depois a gente pode voltar a falar mais, né, da importância, mas outra questão que foi colocada quando foi passado o tema é com relação aos desafios que os juízes enfrentam hoje. Que desafios seriam esses? Bom, tem os desafios mais famosos, né, que os senhores veem aí nas inúmeras reclamações constitucionais, mas há também outros desafios, né? Então, eu vou começar a pontuar por um desafio que eu acho que é bastante importante. É que sejam direcionados maiores recursos para que haja, que as varas do trabalho elas possam ser mais aparelhadas, que possam ter um número maior de servidores, tudo isso para contribuir para a celeridade, porque salário é alimento. Então, é uma justiça que tem no seu cerne a celeridade. Então, esse desafio, eu vejo lá no tribunal, eu fui juiz auxiliar da Corregedoria no biênio de 2020 a 2022. Eu estive nas varas do trabalho de Santos, né? Na Baixada toda, né? Na Praia Grande, em São Vicente, em Cubatão. E o que chamava muito a atenção é que, quando os servidores eles se aposentavam, não era possível fazer a reposição. Por quê? Porque aquele valor relativo ao salário da aposentadoria ele estava sendo usufruído. Então, só dava para repor um servidor quando morria. A gente não quer que ninguém morra. Mas a questão era essa, muito complicada. Então, quando eu estava na corregedoria, eu tive nós trabalhamos ali com um déficit dentro do judiciário de mais de 500 servidores. É muito. Se a gente considerar que numa vara, em média, tem 10, 11 servidores, você imagina, eram 500 servidores a menos dentro da segunda região como um todo. Então, as 90 varas da Barra Funda, Osasco, toda a Baixada Santista, e a gente tinha que correr atrás do prejuízo. Foi uma época em que se até pontuava no sentido de ir atrás das prefeituras para ver se havia viabilidade de ceder servidores também. Tudo para quê? Para que o serviço não parasse. Então, essa questão do material humano é algo que é muito caro, é muito importante. Mas não é só isso. Os senhores devem ter ouvido falar já nas demandas, né, na litigância predatória. O que seria isso? São inúmeras demandas, muitas vezes partindo de advogados com OAB que nem militam na comarca. E, assim, nós temos tanto de um lado da empresa, quando a empresa protela, né, na verdade, até não dá mais, né, para fazer assoberbar o judiciário, o processo já está aí indo para o TST, todas as instâncias já foram, a execução cheia de recursos, demorada, mas tem o outro lado também. Muitas vezes não tem nem procuração juntada nos autos, nesse caso dos reclamantes, né? E é tão grave a questão relativa à litigância predatória. Por quê? Porque a gente sempre fala que os recursos são finitos, né? Então, é o material humano, são juízes, na segunda região a gente tem 2 juízes por vara, mas
essa enxurrada de ações, que muitas vezes não tem nem reclamante que procurou o advogado, é tão grave. Na Justiça do Trabalho, nós estamos enfrentando esse problema, mas no cível, tive a oportunidade de ter contato com uma juíza em São Paulo, e o que ela disse é que o número era tão grande, assustador isso, o número era tão grande de ações relativas à litigância predatória, que daria para fazer uma nova vara. Então, é assim, quanto tem de movimento de ação? Elas tinham umas 10 mil, e eles foram descobrindo, foram investigando. Então, é algo que vai minar os recursos, e quando a gente fala, se a litigância predatória ela não for atacada com força, com todos os meios que o tribunal possua, inteligência artificial, vai acontecer que o trabalhador que realmente precisa do judiciário, ele vai ter a prestação jurisdicional protelada por conta dessa enxurrada de demandas que, na verdade, não tem nem procuração outorgada, que são demandas que, às vezes, confiam numa revelia de uma empresa para poder aí executar valores descomunais. Então, essa é uma outra questão que é um desafio hoje. Então, como é que a gente faz com a litigância predatória? Só um minutinho, por favor. Nossa, gente, eu não perdi no tempo aqui. Então, vamos falar de um ponto que eu acho que é muito importante também, que são as reclamações constitucionais. O artigo 102 da Constituição Federal, ele coloca o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal. É muito importante essa atuação, é muito importante. E é muito importante velar para que os juízos e tribunais do trabalho eles sigam os precedentes e não haja decisões conflitantes. É muito importante também. Mas, nesse caso, tem uma questão que a gente precisa sempre pontuar: a competência da Justiça do Trabalho. Então, isso não pode ser esquecido. Qual é a justiça que é mais aparelhada para poder julgar um processo trabalhista? É a nossa justiça especializada. Eu falo nossa porque é um congresso de trabalhador portuário, então tem juízes, tem trabalhadores. Só que a reclamação cabe, sim, se não for observado o precedente. Mas tem muitos casos que, naquele caso concreto, não cabe o precedente. Então, é uma hipótese de distinguishing. O que é isso? É quando não há aderência do caso concreto àquele precedente. Então, no caso aí, não há desrespeito. O desrespeito existe quando o caso concreto é X e o precedente ele abraça aquele caso concreto. Então, não cabe ao juiz desrespeitar uma decisão da Corte Superior. Existe algo que chama disciplina judiciária. Então, ainda que eu não concorde com o precedente X, eu tenho, por medida de disciplina judiciária, que obedecer. Agora, quando existe fraude, por exemplo, a contratação de PJs, pessoas jurídicas, essa pejotização, que é algo que virou comum, né? Figurinha fácil no judiciário trabalhista. É diferente. Uma coisa é a terceirização, que hoje, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Essa é uma questão. Outra é quando, por meio da pejotização, se mascara uma efetiva relação trabalhista, precarizando direitos. Isso não pode ser admitido nunca. É a precarização dos direitos. Por quê? O judiciário ele tem que velar, antes de tudo, né, pela dignidade da pessoa humana. Então, isso a gente não pode admitir nunca. Bom, mas senão vão me carregar aqui. Aí o meu direito de ficar no palco não vai ser respeitado. Então, hoje, né,
seriam essas as minhas palavras, né, a respeito. Tem muito para se falar? Tem muito, mas o tempo é mais curto. Agradecemos a Vossa Excelência pela brilhante palestra ministrada, meritíssima senhora juíza do trabalho, Soraya Galassi Lambert. Muito obrigado.